Vamos ler então Tiago, capítulo 5. Vamos ler os 6 versículos. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, ó Pai, por esta noite, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui na tua presença. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor está conosco e nunca nos abandona. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra que é a nossa força, a renovação da nossa fé. E eu peço agora que tu venhas falar conosco, Senhor. Venha falar com cada um que aqui está. Espírito Santo querido, venha ser o ministrante desta palavra. Que eu desapareça, mas que o Senhor apareça em mim. Usa-me, Espírito Santo. Usa-me para falar a tua palavra. Usa-me, ó Deus, conforme for da tua vontade. E, ó Deus, que através desta palavra nós possamos receber um novo ânimo de vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Irmãos, eu não tinha ainda, falado nada a respeito de toda essa situação que o Brasil está enfrentando. Eu ainda não tinha me posicionado a respeito disso. Mas, como eu falei então no culto de domingo, enquanto eu estava ali fazendo o vocal no louvor, eu estava olhando assim, parece que tinha não sei explicar, uma coisa pesada, um desânimo na realidade. Eu olhava para alguns irmãos e estava todo mundo, parece que tão borocochô, tão desanimado, parecendo assim que tudo está perdido. Não pode ser assim, né? E aí então, domingo à noite, eu já recebi do Senhor essa palavra que eu vou te passar hoje. E ontem à noite, quando eu estava preparando melhor então, o que eu ia falar hoje, na hora que eu estava preparando, a irmã Olinda ainda me mandou uma mensagem justamente deste capítulo aqui, que nós lemos, Tiago capítulo 5. Então veja só, eu vou falar sobre isso para dar início na mensagem, mas eu quero te falar na realidade um pouco mais sobre a vida cristã, Mas eu tenho que te falar sobre isso aqui, que nos mostra o que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil. E como nós lemos aqui,
Diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Não é isso que está acontecendo, irmãos, no Brasil? Porque os nossos líderes, políticos, os nossos representantes da política, não estou falando que todos, eu não tenho o direito de falar isso, mas na sua maioria, todos estão corrompidos, todos estão tirando do povo e nem se preocupam. Então não dão a mínima. E é o que está acontecendo aqui, as vossas riquezas estão corruptas. Deus está usando aqui Tiago para falar isso. E as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Então aqui o Senhor está falando contra estes que fazem com que o povo sofra. Nós sabemos que é bem isso aqui, no finalzinho do versículo 3, tesouros acumulastes nos últimos dias. Nós podemos ver, irmãos, absurdos na nossa política brasileira, onde os senadores, ministros, recebem verbas até para comprar terno. Não é um absurdo isso, irmãos? Enquanto o povo não tem pão na mesa, Então é isso aqui que a palavra de Deus nos diz, tesouros acumulaste nos últimos dias. Eles acumularam tesouros para si. Mas, olha o que diz no versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está clamando. Ou seja, chegou a hora de o povo, que diz ali, os trabalhadores que ceifaram os vossos campos. O povo está dizendo, não aguentamos mais. Então, a riqueza dos corruptos vai se enferrujar. A riqueza dos corruptos, eles vão ter que prestar contas a Deus por causa disso. O povo eles podem enganar, o povo eles podem roubar, mas Deus ninguém rouba. Não é verdade? Deus ninguém rouba. Ah, pastora, mas daí é justo a gente sofrer por causa deles? Não é que seja justo, irmãos, é a consequência do pecado. E quando o Senhor age, Ele tem que agir por completo, por inteiro. Então, só que tem um detalhe, o Senhor está ouvindo o clamor dos ceifeiros, ou seja, o Senhor está ouvindo o clamor do povo, dos empregados que foram roubados, que são massacrados a cada dia por esses políticos corruptos que o Brasil tem hoje. Mas, olhando pelo lado espiritual, é aquilo que eu digo sempre para vocês. É mais um sinal do fim dos tempos. Amém? Então, isso tem que acontecer, pastora. Isso tem que acontecer. Só que tem um detalhe. Nós, povo de Deus, nós não vamos sofrer junto com os ímpios. Nós podemos até passar alguma dificuldade, ter algum contratempo, por causa das coisas que estão acontecendo. Mas sofrer nós não vamos, o Senhor não vai permitir o sofrimento dos justos. Você pode estar aí agora, ter que estar andando a pé, porque não tem combustível, O Felipe não veio no culto hoje, porque está economizando um pouquinho de gasolina que está no tanque para vir no culto de ceia. Então ele não vem hoje, não vem quinta para vir no culto de ceia. Então a gente pode até passar uma dificuldade, mas nós não vamos perecer.
Amém, irmãos? Então é isso que eu quero que você entenda. O Senhor está no controle de tudo. A situação no Brasil está séria, por causa dos corruptos, por causa das coisas erradas que foram feitas. E o pastor falou aqui domingo também a respeito de que do que o nosso presidente fez, né, quando não apoiou a nação de Israel. É uma consequência disso também. Porque a palavra do Senhor nos diz, que aqui nós vamos ler depois aqui, ainda nós vamos falar sobre isso. Aquele que abençoar Israel será abençoado. Aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. E o presidente fez uma bobagem enorme quando não apoiou Israel. Né? Então, a nação está sofrendo. Só que tem uma coisa, irmãos. A nação é composta por ímpios e justos. O Senhor não vai deixar os justos perecer. Amém? Como eu falei, você pode ter uma consequenciazinha ali. Está faltando isso, mas tudo vai se resolver. Porque o Senhor nos guarda. Quando Deus enviou as pragas sobre o Egito, né, que houve trevas no Egito, na terra de Gósen, onde era o que o povo judeu morava, tinha luz. O Senhor não castigou o povo judeu daquela época lá de Moisés junto com os ímpios do Egito. Então é o que nós podemos viver hoje. O Senhor não vai permitir que para aquele que serve a Ele venha qualquer problema maior do que se possa ser resolvido. Então eu sei que o ânimo do povo dá uma diminuída, porque todo instante na televisão, eu já passou de um ano, irmãos, que eu não assisto televisão. Graças a Deus, eu não assisto televisão. Mas assim, eu sei que a todo momento, todo instante, no jornal, noticiário, vai um programa diferente, estão lá falando a mesma coisa, a internet. Então isso vai fazendo com que o ânimo do povo diminua. Porque a situação está séria, porque vai faltar comida, porque vai faltar isso, porque vai faltar aquilo. Vai faltar? Vai, eu falo sempre para vocês isso, mas para nós não. O Senhor vai dar um jeito sempre para os seus. Amém? Então o que você não pode permitir é que o diabo coloque desânimo no teu coração, fazendo com que você pense assim: está tudo acabado. Não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Não vou ter dinheiro para comprar comida. Porque mesmo, olha só, eu sempre falei aqui para vocês a respeito do arrebatamento, que depois do arrebatamento a situação vai ser muito, muito, muito pior do que está sendo aí agora, por uma paralisação aí dos caminhoneiros, né? Imagine só, irmãos, se só uma greve a situação está assim, imagine depois que aconteceu o arrebatamento para quem ficar, quem não for arrebatado. Aí é misericórdia mesmo, irmão. Porque hoje o Espírito Santo está conosco. Hoje o Espírito Santo renova o nosso ânimo, renova as nossas forças, nos dá fé. É através da fé que nós vamos vencer. Quando nós oramos, você pode estar meio desanimado, meio preocupado: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar tal conta? Se você for orar, o Espírito Santo te dá paz no mesmo momento. Porque mesmo em meio à tribulação, a paz que só Jesus pode dar, essa não vai nos faltar. Amém? Então veja só, eu sempre falei para vocês que depois do arrebatamento, as pessoas vão ter até dinheiro para comprar comida, mas não vai ter comida para vender. Agora imagine só, se só por causa, eu sei que a situação é difícil, mas vamos dizer assim, só por causa que os caminhoneiros pararam, já está essa bagunça. Imagine depois do arrebatamento, quando o Espírito Santo subir com a igreja. O Espírito Santo vai continuar agindo aqui no mundo, mas não como ele age hoje. Hoje ele nos dá paz.
Depois do arrebatamento, para quem ficar, não vai mais ter paz. Aí sim é de desesperar. Aí a pessoa que ficar pode desesperar. Porque daí o Espírito Santo não vai mais dar paz. Mas hoje Ele está conosco. Então imagina só, se só isso, vamos dizer assim, o povo já está desesperado, né? Corre aqui atrás de comida, corre aqui atrás de combustível, corre aqui atrás de gás, não tem, dá um desespero. Ai, como que eu vou fazer? Né? Imaginem depois da tribulação, na tribulação, quero dizer. Imagine depois. Então eu sempre falei isso para vocês. Agora imagine a situação. A pessoa vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar para comer. Hoje tem, está faltando nos mercados. Mas tem, vai chegar, a situação vai passar, vai melhorar. Em nome de Jesus vai melhorar. Agora, quando não tiver mais comida mesmo, que é o que vai acontecer na tribulação, aí pode ser o melhor supermercado do mundo, pode ter milhões de caminhões abastecendo, mas não vai ter comida. Como é que vão poder vender? Né? Então, é isso que eu quero, irmãos, que você entenda. Hoje, o Espírito Santo está conosco. A situação está difícil? Está. Eu não estou aqui querendo que você acredite que está tudo às mil maravilhas. Não é isso. Está difícil, mas o Espírito Santo está conosco. E se o Espírito Santo está conosco, tudo se resolve. Amém? Então a minha palavra para você a respeito desta crise é isso, olha só, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, quer dizer, os que trabalham, o povo que trabalha, né? Eu não estou dizendo que quem tem um cargo mais alto não trabalha, mas quem trabalha mais é o povo, não é? Somos nós, é o povão que trabalha para sustentar os mais privilegiados. Então é isso que está acontecendo, ó. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, quer dizer que trabalharam para eles, né? E que por vós foi retido com fraude, olha só. Os que estão roubando, então, estão retendo com fraude, roubo. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Não pense que o Senhor não está vendo toda essa situação. Ele está vendo, e Ele não vai permitir que os seus passem por dificuldade. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Ó, o Senhor está falando aqui dos que estão acumulando riquezas com corrupção, com roubo. E Ele está dizendo, tendes vivido regaladamente sobre a terra. Enquanto os outros estão sofrendo, vocês estão nadando no dinheiro. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Então é isso que está acontecendo no Brasil. O povo sofre porque alguns estão se engordando, porque alguns estão acumulando riquezas, mas nada passa diante dos olhos de Deus. Já começou, eles vão prestar contas. O povo está começando a se movimentar, aí, acordando, né, para reclamar. Mas toda reclamação que o povo possa fazer não se compara quando Deus fizer juízo para o que está acontecendo. Então vamos só confiar. Só confiar. E não deixe que o desânimo tome conta da tua vida. Amém? Eu sei que é difícil, quem sabe você diga, pastora, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe as contas que eu tenho para pagar, não estou tendo condições por causa do que está acontecendo. Calma, tudo vai se resolver. Olhe agora o que diz no versículo 7, vamos ler? Tiago 5, 7, e vamos ler até o 11, que diz assim, ó, isso aqui Deus está vendo, é o que está acontecendo, tá, irmãos? Agora olhe o que Deus quer de nós, seus filhos. Diz assim, a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Se Tiago tivesse escrevido só isso aqui,
já dava para nós entender tudo, não é? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele está dizendo assim: ei, a situação está difícil, mas tenha calma. Jesus está voltando e vai fazer justiça. Amém? Estão vendo, irmãos, por que eu desejo tanto o arrebatamento, eu prego tanto sobre o arrebatamento para vocês? Porque a cada dia que passar, a situação no mundo vai ficar pior. Isso eu sempre falei para vocês. A situação no mundo vai ficar pior. Mas Deus está dizendo: sede, pois, irmãos. Por que irmãos? Porque aqui quem está falando é Tiago, mas dirigido pelo Espírito Santo. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, aguente mais um pouquinho. Aguente firme mais um pouquinho. Não desanime. Fique firme na fé, porque isso tem que acontecer. É o que Tiago está dizendo aqui. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está dizendo, até os lavradores tem que esperar para o fruto nascer. Então ele está dizendo, vocês saibam esperar no Senhor. Sejam pacientes, e enquanto estiver acontecendo isso, o Senhor vai estar guardando vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém, irmãos? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Então é isso aqui, irmãos. Está difícil? A situação no Brasil está difícil? Tá. Mas a Bíblia está dizendo, tenha paciência. Deus falando para você, meu filho, tenha paciência. Minha filha, tenha paciência. Eu estou vindo te buscar. Eu estou vindo te tirar dessa situação tão difícil. Eu estou vindo te dar vitória. Então, falta pouco, irmãos. O Senhor Jesus está vindo. E ainda diz mais, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, o que nós podemos entender com esse versículo aqui? Não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Nós sabemos que a corrupção é grande, que o presidente não é pelo povo, que ministros, senadores, enfim, os líderes políticos do nosso Brasil são corruptos, são. Mas a palavra de Deus nos diz, não vos queixeis uns dos outros. Nós sabemos que isso acontece, é a realidade. Ninguém está querendo esconder o sol com a peneira aí. Mas, olha só, não vos queixeis uns dos outros. Então não caia na armadilha do inimigo, irmãos, de ficar falando mal. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Você pode até fazer um comentário. Tudo bem, não é errado você fazer um comentário. Mas não caia na armadilha do inimigo de chamar palavrão para o presidente, para os ministros, para os senadores, de falar bobagem. Porque aí você vai estar na situação de ser julgado por Deus. Olha só. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Ou seja, não peque. A situação está assim, mas não peque. Se mantenha sem pecar. Eis que o juiz está às portas. Então, quem vai fazer justiça, irmãos, não somos nós. Eu não posso fazer justiça com o que está acontecendo no Brasil. Não concordo. Claro que não concordo com o sofrimento do povo, não concordo com o que os caminhoneiros estão passando. Eu tenho um irmão que trabalhou de caminhoneiro a vida inteira, eu sei como é que é a vida deles, o trabalho que eles passam nas estradas. Mas olha só, aqui diz assim, deixa nas mãos do Senhor. Eis que o juiz está às portas, Jesus está vindo para fazer justiça. Então não peque, você tem o direito de não concordar, de falar contra, você tem, mas não peque.
Não deixe que o inimigo faça você cair na armadilha dele, de você reclamar, pecar, blasfemar. E tem gente que ainda reclama de Deus, que aí não reclama só dos políticos, aí já reclama de Deus, dizendo assim: será que Deus não está vendo isso? Está blasfemando contra Deus. E Deus está no controle, irmãos. Nada acontece no mundo que fuja ao controle de Deus. Amém? Então, o que é o nosso papel de cristão aí? Orar pelo Brasil? Com certeza. Temos que orar. Temos que orar pelo nosso país. Temos que orar por aqueles que estão nos roubando? Claro que temos. Ah, pastora, mas eles roubam de nós e nós ainda temos que orar? O que Jesus falou? Jesus não disse que nós temos que amar os nossos inimigos? Se nós amarmos só quem nos ama, que recompensa nós vamos ter? Então nós temos que orar por eles, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam pelo que fazem e comecem a viver dignamente, né? Então não caia nesse erro do inimigo, irmão. Não caia no erro que a maioria do povo tá passando, de ficar reclamando. Quando você abrir a tua boca para reclamar, diga assim: graças a Deus, o Senhor está no controle de tudo. Amém? Faça isso. Ah, pastor, eu tenho que pagar uma conta amanhã. Como que você vai me ajudar? Eu não posso te ajudar, eu também tenho minhas contas para pagar. Mas Deus vai te ajudar, Deus vai me ajudar. Ele não vai deixar faltar para nós, que somos dele. Amém? Então é questão de fé, irmãos. É questão de saber viver em tempos de crise. E nós, como cristãos, temos que dar bom exemplo, bom testemunho do nome de Jesus. Como que você que diz ser de Jesus vai estar falando mal dos outros? Não é verdade? Olha só, ainda diz assim, vou repetir o 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então deixe que o Senhor vai fazer justiça. Ele faz justiça, nós não podemos fazer justiça, né? Lá no livro de Isaías diz que a nossa justiça, irmãos, é comparada aos trapos de imundícia. Ou seja, por mais justos que nós queiramos ser, nós não sabemos fazer justiça. Porque nós não somos justos como Deus é. Quando em Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, eu já preguei isso aqui em outras vezes. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas é o que a Bíblia está se referindo. Como no período menstrual da mulher, né? Quando diz trapo de imundícia, é isso que está falando. Nos tempos bíblicos, as mulheres não tinham absorvente. Então elas usavam trapos, panos. E Deus comparou, usando o profeta Isaías, Deus comparou a justiça humana a estes trapos de imundícia que a mulher usava no seu período menstrual. Então imagina só, nós não temos justiça para falar dos outros, porque nós temos os nossos pecados também. Amém? Vamos orar, vamos orar. E olha só, ainda diz mais, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que está dizendo aqui? Lembre daqueles que sofreram tanto para pregar a palavra, para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós hoje. Irmãos, lembre no sofrimento, por modelo no sofrimento e na paciência, os profetas. Quanto que Moisés sofreu, irmãos, para conseguir dirigir aquele povo? Um povo ingrato, um povo que vivia reclamando, que vivia pecando contra Deus. Quando a gente fala da história de Moisés, pensa que tudo foi maravilhoso. Não, Moisés sofreu. Moisés sofreu. Vamos citar aqui só mais um. Mas todos os profetas passaram por dificuldades. Não, vou citar mais dois, que eu gosto muito desse também. Jeremias. Jeremias, irmãos, ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Ele vivia chorando diante de Deus, intercedendo pelo povo,
pelo povo que virava as costas para Deus. Olha o sofrimento que Jeremias passou. Tanto que ele foi proibido por Deus de se casar e ter filhos. Porque Deus disse para Jeremias: Jeremias, não se case e não tenha filhos. Porque o castigo que vai vir para esse povo vai ser muito terrível. E porque Deus amava Jeremias, Deus disse: eu não quero castigar nem você nem teus descendentes. Então cada um teve o seu sofrimento. Isaías foi cerrado no meio, cerrado na barriga. Cerrado, literalmente. Um serrote, cerrado, vivo e cerrado. Por quê? Porque ele anunciava a palavra do Senhor. Então, todos aqueles que são do Senhor, como eu digo sempre para vocês, evangelho tem um preço a pagar, é sofrimento. E lembre então dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Tomai por modelo no sofrimento deles. Então, uma dificuldade que a gente passa, irmãos, vamos lembrar do que eles passaram. Alguém aqui está sendo cerrado no meio? Não, né? Imagine se tivesse. Aí falava mal de Deus e de todo mundo. Então, olha só. Lembre, a palavra de Deus está dizendo isso. E ainda diz no 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Quer dizer, aqueles que perseverarem vão ser felizes, vão estar com o Pai eternamente. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O tanto que Jó sofreu. Jó perdeu tudo o que tinha. Assim, num instantinho, uma coisa atrás da outra, ele foi perdendo. Mas ele não reclamou. A única coisa que ele disse foi: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Então, irmãos, olha só. Não é essa situação aí que está acontecendo no Brasil que vai fazer a igreja se desanimar. Vai fazer o povo de Deus se desanimar. Aí é que nós temos que ficar fortes. Porque nós estamos vendo que está se cumprindo tudo que a palavra de Deus nos diz que vai se cumprir. É o fim dos tempos, as dificuldades. É bíblico, irmãos. Nós não podemos mudar isso. Você pode colocar qualquer outro político lá no governo, vai continuar a mesma coisa. Um pode ser um pouquinho melhor que o outro, tudo bem, mas não vai endireitar. Porque tem que acontecer, tem que se cumprir o final dos tempos. Foi profetizado, Jesus falou isso, que nos últimos tempos aconteceriam coisas difíceis, aonde o amor de muitos esfriaria. Então, como que está a nossa situação diante de Deus? Só porque está faltando um pouco de comida aí nos mercados, e na realidade só está faltando, irmãos, porque o povo correu comprar, né? Se tivessem continuado normalmente comprando só o que estava sendo necessário a cada dia, não teria faltado. Mas mesmo que não tivesse comida, mesmo que não tivesse, graças a Deus que o Senhor é o nosso alimento. Amém? Então não se deixe, irmãos, levar por isso, pelo mal que está por trás disso. É errado, não estou aqui defendendo o presidente, não estou defendendo, quero deixar bem claro isso. Ele está errado no que ele está fazendo o povo sofrer, mas ele vai se acertar com Deus. Não sou eu que posso mudar o coração dele, não é você. Então deixe que os caminhoneiros reivindiquem que eles têm razão em fazer isso, claro que tem. Mas não caia na bobagem de falar mal, de reclamar. Porque aí você vai estar fazendo o que está escrito ali no versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. Quer dizer, se você se queixar, se você fala mal dos outros, você vai cair em condenação também. Você também vai ser julgado. Eis que o juiz está às portas. Deixa na mão do Senhor. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Amém? Muito bem, então,
Agora eu quero te ensinar, tenho que falar um pouquinho mais rápido, mas eu diminuí o louvor hoje, até porque eu queria falar um pouquinho mais na mensagem. Eu quero te ensinar 2 segredos para você não entrar em dificuldade na hora da crise. O Brasil está em crise? Está. O mundo está em crise? Está. Mas Jesus não tem crise. Amém? Então eu quero te ensinar 2 coisas que vão te manter na presença de Deus com vitória. E quando eu digo com vitória você não vai passar fome, você não vai deixar de pagar suas contas. O Senhor vai fazer vir de algum lugar. Amém? Se você crê nisso, isso acontece na tua vida. Então as 2 coisas que eu quero te ensinar nessa noite é a respeito das primícias e a respeito de amar Israel. Então as 2 coisas. E olha só, a primeira coisa que eu quero te falar então a respeito das primícias. Veja só, você sabe que eu sou a pessoa que mais ensino contra a teologia da prosperidade. Eu não concordo com o que a maioria das igrejas hoje fazem por aí, dizendo se você der 1.000, você vai receber 100.000. Não concordo com isso, porque isso não é bíblico. Mas o que a Bíblia ensina, eu tenho obrigação de te ensinar. Então o que eu vou te ensinar é bíblico, não é invenção de pastor, de pastora, de igreja nenhuma. Eu vou te ensinar o que a Bíblia fala, para você ter a bênção de Deus em tudo que você possui. Amém, irmãos? Então nós não podemos esconder de nós mesmos que nós, para certas coisas, nós dependemos da parte financeira. É claro que sim, eu seria hipócrita se eu dissesse que não. Mas a bênção de Deus nos teus bens, no teu financeiro, vai estar presente por causa de algumas coisinhas que você faz. Não porque você vai dar a tua casa para determinada igreja, não porque você vai dar o teu carro para determinado pastor, não porque você vai dar R$1.000 para receber 100.000, não é isso. Entendido, irmãos? Amém? Então eu vou te dizer o que a Bíblia fala. Então o que a Bíblia nos ensina, irmãos, a respeito disso, de nós termos prosperidade no nosso financeiro, porque eu já ensinei para vocês também, que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter saúde, prosperidade é deitar e dormir tranquilo, prosperidade é ter uma família abençoada, prosperidade é você ter aquilo que você necessita para viver. Você pode não ter tudo o que você deseja, mas o necessário para você viver, Deus te dá. Então é prosperidade. Amém? Então olha só, a Bíblia nos ensina princípios de vida. Se nós quisermos não ficar em dificuldade financeira, eu estou falando agora, no meio da crise. Amém, irmãos? Quais são as coisas que a Bíblia nos ensina? Dízimo, oferta, voto e primícias. Eu quero que você guarde bem isso aqui. Vou tentar falar rápido para dar tempo. O dízimo você já sabe o que é. Eu vou focar mais nas primícias aqui. Então eu vou falar rapidinho um pouquinho de cada um. Dízimo é 10%, né? Tem gente que diz assim, eu nunca vi escrito na Bíblia 10%. Só que a palavra dízimo no hebraico, ela é maaser, e no grego é decatê. E essas duas palavras significam 1/10, e 1/10 nós sabemos que é 10%. Amém? Então olha só, Deus nos orienta. Eu não vou ler os versículos aqui, porque senão não dá tempo de eu falar das primícias. Mas se você for fiel dizimista, irmão, hoje tem pastores por aí, tem determinados líderes que estão pregando contra o dízimo, que estão dizendo, não dê o dízimo era para o Velho Testamento, era na lei.
E não é verdade. Porque o dízimo, nós podemos entender que Abraão deu o dízimo de tudo que possuía. E Abraão viveu antes de Moisés, foi antes da lei. O dízimo sempre foi ensinado por Deus e cobrado por Deus. Deus disse assim, dê o dízimo, ou seja, o 10%, para você ter a bênção. Lá em Malaquias 3:10 fala, você conhece bem esse versículo, para que Deus possa repreender o devorador, para que Deus possa repreender o gafanhoto, né? Ou seja, aquilo tudo que vai fazer com que o teu sustento, o teu pagamento chegue e acabe no outro dia. Porque tem gente que tem, como a Bíblia mesma fala, um saquetel furado. Coloca no bolso o salário, recebeu hoje, é como se tivesse um buraco no bolso que o dinheiro se some. Por quê? Não é fiel no dízimo. O dízimo não é invenção de pastor. O dízimo não é invenção de igreja. O dízimo foi criado por Deus. Então, olha só. Dízimo é bíblico. Não falo desses absurdos que existem por aí, como eu digo sempre para vocês. Porque se você der a tua casa, você vai receber uma mansão. Isso aí é invenção de homens. Isso aí é mercenários que usam a gordura das ovelhas para se enriquecer, também vão responder diante de Deus. Mas dízimo é bíblico. O que nós podemos entender? Quando você dá o teu dízimo, o teu 10%, os outros 90% Deus protege. E não vai entrar num saquetel furado, ou seja, num saco furado. Deus vai abençoar. Amém, irmãos? Então eu estou falando um pouquinho do dízimo, porque o dízimo já é mais conhecido, né, por você. Então o dízimo é o 10%, é em sinal de fidelidade, obediência, é mandamento de Deus, é ordem de Deus. Por que Deus quer isso? Deus quer, então se Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Não tem aquele ditado que diz, como é que me fugiu agora? Manda quem pode, obedece quem é inteligente? Não é? Se Deus disse que é assim, não vamos questionar, vamos dar que nós vamos ter a bênção. Amém? Então, ser dizimista. Pastora, você é dizimista? Graças a Deus, desde que eu me converti com 9 anos de idade. E nunca me faltou nada. Até, só para te falar, eu lembrei disso aqui agora. Quando a gente é fiel ao Senhor, irmãos, eu disse que de um lado ou de outro, Deus faz aparecer o que a gente precisa. Eu lembro uma vez, o Felipe era criança ainda, e naquela época eu não trabalhava, e eu nunca fui de estar pedindo assim para o pastor as coisa que mulher gosta, né? Então, a gente que gosta de se virar, não é, mulheres? E eu lembro, porque sempre meus compromissos eram na igreja, e eu sempre, vocês também sabem disso, eu sempre gostei de andar bem arrumadinha. Eu gosto disso, né? E eu lembro que eu queria usar saia em determinado culto, e eu queria uma meia calça, uma meia fina, sabe, irmãos? Bem coisa de mulher mesmo, só um testemunho aqui para vocês. Mas eu não tinha dinheiro. E eu não queria pedir para o pastor, ele está lá me olhando. Eu não queria pedir para o pastor, né? O Felipe era criança, também não trabalhava ainda, eu não trabalhava, porque o Felipe era pequeno. Aí eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de ir na tua casa bem arrumadinha. Sempre gostei disso, né? Aqueles que são do mundo se arrumam para ir em baile. E eu sempre disse para o Senhor, eu me arrumo para ir na tua casa, Senhor. E eu disse, eu estou precisando de uma meia calça, Senhor. Eu quero ir bem arrumadinho, eu quero uma meia, né? Para usar, com sapato bonitinho. E eu não tinha, eu só orei. Aí, chegou um rapaz, eu nunca vi aquele rapaz na minha vida, nunca tinha visto, bateu lá na porta de casa, na casa que o Felipe mora hoje. E nós tínhamos um xaxim. Sabe aqueles pés de xaxim assim no jardim, aqueles bem grandão assim, bem bonito? O rapaz chegou lá e disse assim, ô senhora, você não quer vender esse xaxim para mim?
Eu disse, não sei, até fui pega de surpresa, não sei. O que você me dá? Eu não me lembro agora o valor, confesso que não me lembro o valor. Mas o valor que ele falou, dava a minha meia e sobrava. Aí eu disse assim, então tá, pode. Mas eu não consigo arrancar esse xaxim, era um baita de um xaxim. Nem sei se o pastor lembra disso. Aí ele disse, não, eu arranco. E já tirou o dinheiro. Bem isso. Ele disse, eu arranco o xaxim para a senhora. Eu disse, então pode levar. E ele disse, ele queria para plantar coisas ali no pé do xaxim, né? Daí ele disse, eu arranco e ainda lhe dou outra muda de xaxim. Eu disse, mas por favor, pode levar. E comprei minha meia, ainda sobrou dinheiro. E nasceu outro pé de xaxim lá, porque ele já botou lá, já plantou. O rapaz fez tudo, né? E até hoje o pé de xaxim está lá na casa ainda, que é onde Felipe mora. Então, irmãos, eu ia lá saber que Deus ia mandar um homem para comprar um pé de xaxim que eu tinha lá fora, na frente da casa, né? Mas Deus sustenta, porque eu não trabalhava, mas o pouquinho de dinheiro que eu pegava, o dízimo estava ali, né? Eu tinha assim, nós tínhamos vaca, né? Eu vendia leite, então eu tinha meus troquinhos, mas naquele momento eu não tinha para comprar meia, e Deus mandou um xaxim. Amém? Então, e mais um caso só que eu lembrei também, aqui já morando em Correia Pinto, o Felipe já estava fazendo a faculdade de música, e ele tinha um dia certo que ele tinha que levar uma flauta para a aula de música. E eu não tinha dinheiro naquele dia para comprar a flauta. E eu fiz a mesma coisa. Mas isso, irmãos, é assim, milhares de vezes, mas eu estou contando 2, tá? E daí eu estava andando na rua, naquela rua ali que desce da igreja católica para lá. A Gláucia estava comigo. E eu tinha orado, Senhor, eu preciso comprar a flauta para o Felipe. A flauta custava R$90. Mas eu não tenho dinheiro. E a Gláucia estava comigo, como sempre, a Gláucia sempre andando comigo, né? E, de repente, a Gláucia ficou um pouquinho para trás, eu não lembro se ela foi conversar com alguém, eu não sei o que foi, ela ficou um pouquinho para trás, eu continuei. Quando eu olhei assim, do ladinho do meio-fio, 2 notas de 50. Eu disse, Gláucia, olha aqui, Gláucia. Ai, pastora, mas que coisa, porque você é de sorte. Eu disse que nada, foi porque eu orei a Deus, né? Então, comprei a flauta, R$100, tirei 10 de dízimo, comprei a flauta e ainda sobrou, porque quando eu fui comprar a flauta estava na promoção. Então Deus providencia tudo, irmãos. Então é isso que eu digo, seja fiel, seja dizimista. Seja dizimista, o Senhor não vai deixar faltar, amém? Já está quase no horário. Oferta o que é? Oferta é aquilo que você dá voluntariamente. Você tirou o teu dízimo, mas durante os cultos você dá a tua oferta, né? Aquilo que Deus toca no teu coração, que é em sinal de voluntário, ou seja, você dá porque você ama a Deus, né? Você está dando na igreja, você está entregando aqui para pessoas, mas vai ser usado para a obra de Deus. Então essa é a oferta, é aquilo que você dá além do teu dízimo. O voto, irmãos, estou falando rápido agora porque eu me estendi no testemunho, né? O voto, olha só, o que é o voto? Quando você de repente você tem uma causa assim que está difícil para você resolver. Aí você diz assim, Senhor, não é negociar com Deus. Com Deus ninguém deve negociar, porque Ele não aceita, Ele não se corrompe. O que é um voto? Você está com uma situação difícil. Você diz assim, Senhor, eu preciso da Tua bênção nessa área. E não estou negociando com o Senhor. Mas quando eu receber essa bênção, eu quero dar uma oferta em tal valor. Esse é um voto separado de dízimo e oferta que você faz. Amém, irmãos? Então isso é aquele voto que você faz. Uma vez na vida, 2 vezes na vida, não sei.
É Deus que toca no coração da pessoa quando a pessoa quer fazer um voto. E agora tem as primícias. O que é as primícias, irmãos? Eu, quando me converti, eu fui ensinada errado. Me disseram os meus pastores, e não culpo eles, era o conhecimento que eles tinham também. Mas conforme eu fui estudando, eu pude entender o seguinte: o dízimo é uma coisa, o dízimo não é primícia. É primícia no sentido de você tirar primeiro. Primeiro tire o teu dízimo para depois você pagar as tuas contas. Mas tem uma oferta chamada oferta de primícias. E é essa oferta de primícias aqui que eu não vejo muita gente entregar. Olha só, o que é essa oferta de primícias? É quando você tira o teu dízimo e você dá uma oferta segundo o valor do teu salário. Por exemplo, eu até fiz uma anotação aqui para eu poder explicar bem para vocês. Vamos imaginar que o salário da pessoa seja R$1.000. O dízimo é quanto? R$100. 10%, R$100. Primícias, aquilo que você vai tirar separado para Deus em sinal de agradecimento pelo que Ele te dá. O que é essas primícias? Você tira o teu dízimo e você tira um valor em cima daquele valor que é o teu sustento. Ah, pastora, mais dinheiro? Não é mais dinheiro, irmão. Tudo que você tem é de Deus. Por exemplo, a pessoa ganha R$1.000, dízimo é 100. As primícias, baseado em R$1.000, dá R$33. Você acha muito? Para quem ganha R$1.000, dar 33 em oferta de primícias? Pastor, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu já falei algumas vezes no estudo bíblico, eu já falei aqui outras vezes, talvez você não tenha ouvido. Mas oferta de primícia não é aquela oferta voluntária que você dá no culto e não é o dízimo. Oferta de primícias é quando você tira primeiro para Deus em cima do teu sustento. Então, como que você vai saber o valor dessa oferta de primícias? Você dá se você quer. Quanto mais você investir no reino de Deus, mais Ele vai te devolver. Mas olha só, não estou falando aquelas idiotices que outros pastores falam de você negociar com Deus de dar 1.000 e receber 100. Não é isso, tá, irmãos? Olha só, você pega o valor do teu salário, estou te dando um exemplo aqui, tá? Como eu faço. Olha só, e vou fazer isso, irmãos, porque a bênção de Deus, se você não tiver a bênção de Deus, você pode receber 2 milhões por dia, nada fica para você. Então, olha só, a pessoa pega R$1.000, divide por 30, que é o tanto de dias, né, do mês. Nem vou falar dos 31 dias, que tem alguns meses. Você divide pelo 30. O valor que der aquilo ali é a oferta de primícias. Mas você é obrigado a dar? Não. Dá aquele que quer estar em obediência a Deus, em obediência ao Senhor e ter a bênção de Deus em tudo que possui. Eu já vou te dar um versículo aqui, já vou te explicar um pouquinho quem é que fez isso. Então, olha só, dízimo é uma coisa, é mandamento, é lei de Deus. Oferta voluntária você dá a hora que você quer. Oferta de primícias é você demonstrar que Deus está em primeiro lugar na tua vida e tirar uma oferta especial logo depois do teu dízimo. Logo depois do teu dízimo. E o voto, né? Então agora, só para você entender a importância das primícias, eu quero que você abra a tua Bíblia rapidinho em João capítulo 6. João capítulo 6. Onde fala a respeito da multiplicação de pães e peixes. Vou te contar rapidamente, porque não dá tempo de nós lermos o texto todo, porque são 15 versículos. Mas olha só,
aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus estava em um determinado lugar, que é o Mar da Galileia, ou de Tiberíades, e tinha uma enorme multidão junto dele. E ele falou para testar os discípulos, ele falou para Filipe: Filipe, como que nós vamos alimentar esse povo? E Filipe disse assim: Senhor, não temos pão, nem que tivesse muito. Como são mais de 5.000 homens. Era mais só homens 5.000, fora mulheres e crianças. Então a gente pode imaginar assim, como mulher sempre tem mais, né? Em qualquer lugar mulher sempre tem mais do que homem. Vamos imaginar, se homem tinha 5.000, vamos imaginar no total com as mulheres e as crianças umas 11.000 pessoas. Era mais ou menos isso que os escritores dizem que estavam aqui agora, nesse texto, seguindo Jesus. E Jesus disse: eu tenho que alimentar esse povo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. E aí chegou André e disse assim para Jesus: tem aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Mas Jesus, por revelação do Espírito Santo, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele só falou para testar os discípulos. E ele disse assim: então me tragam esses 5 pães de cevada e esses 2 peixinhos. Aqui, irmãos, lembram quando eu fiz aquela série a respeito das festas judaicas, das festas solenes de Deus? Lembram que eu falei? Da festa das primícias. A festa das primícias, irmãos, era assim: o agricultor, o lavrador, plantava a cevada, que a primeira colheita em Israel era cevada, depois trigo e depois a uva. Então Deus, lá em Levíticos 23, não vamos ler por causa do tempo, mas Deus disse assim, que eles tinham que pegar as primícias da plantação, da colheita, pegar os molhos, ou seja, pegar um tanto, levar até o templo para o sacerdote apresentar a Deus. O sacerdote movia diante de Deus. O sacerdote pegava e fazia assim, diante de Deus, no templo, para entregar a oferta das primícias. Como assim? O lavrador, quando a plantação de cevada estava amadurecendo, ele ia e pegava os primeiros galhos maduros e colocava em volta uma cordinha, um barbante, para marcar. E aí chegava no dia dessa oferta, que era nos dias da Páscoa, ele colhia aqueles molhos, aqueles montinhos de cevada, levava ao templo, para o sacerdote pegar, abençoar e mover diante de Deus. Fazer assim significava o quê? Apresentar a Deus. Então isso eles faziam com a cevada. E a palavra de Deus nos diz também no mesmo capítulo 23 de Levítico, que a pessoa que não fizesse isso, de apresentar esses molhos de cevada, não teria a bênção sobre o resto da colheita. Estão entendendo, irmãos? Então a pessoa fazia assim, ele podia até nem levar no mesmo dia no templo, aquele molho de cevada, aquele montinho ali que ele colheu, antes de fazer a colheita geral, eram as primícias, os primeiros frutos. Ele podia deixar guardado em casa até ele ir no templo, mas ele estava proibido de comer do resto da colheita, até ele apresentar aqueles molhos diante de Deus. Então, se ele não levasse a oferta, ele não podia fazer pão, ele não podia comer, nem ele nem a família dele. No momento que ele levava essa oferta até o templo, aí a bênção de Deus ia direto para o resto da colheita. Aí ele podia ir lá, colher e comer. Então a colheita da cevada é o símbolo das primícias, da oferta das primícias. Ou seja, você está dando o primeiro lugar para Deus. Então o primeiro lugar
da tua renda é a oferta que você dá ao Senhor. Então, pastora, eu sempre dei só o dízimo, você está querendo que eu dê mais uma oferta? Não, eu estou te ensinando o que a palavra de Deus diz. Se você quer, você dá. Porque daí o resto da colheita, ou seja, o resto que fica na tua mão, tem a bênção de Deus. Mas isso me ensinaram do dízimo. Sim, também ensinaram isso para mim. Eu sempre achei que o dízimo era a primícia. Não, dízimo é mandamento, é lei. Deus exigiu assim. Primícia é você demonstrando que você quer dar o teu melhor para Deus. Oferta fica a teu critério se você vai dar ou não. Mas dízimo e primícia, se a pessoa quer ser abençoada, é o correto a fazer. Então, pastora, eu tenho dificuldade para entender. Eu estou na crise. Eu não vou sofrer a crise se eu der dízimo e primícias? Você não vai sofrer se você for fiel a Deus. Se você der por obrigação, só para dizer assim, vou dar porque para pararem de me pedir, você não vai ter a bênção. Mas se você der em sinal de obediência, Deus não vai deixar você passar por dificuldade, já que hoje eu estou falando da crise. Mas agora, olhe só, aqui quando Jesus disse assim, me tragam esses 2 pães, e a Bíblia nos informa que era pão de cevada. O Espírito Santo tinha dito para Jesus, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Foi o que bastou para Jesus saber que ele podia multiplicar aquele pão. Porque se o menino estava lá com os pães já guardadinho, vamos dizer que numa sacolinha lá no meio da roupa dele, é porque o pai daquele menino já tinha oferecido as primícias no templo. E daí ele pôde fazer o pão para dar para os filhos. Está entendido isso, irmãos? Por quê? Porque Jesus conhecia muito bem as leis. Eu queria ter tempo para explicar melhor, mas eu estou resumindo. Então Jesus sabia que aquele pão de cevada, ele podia abençoar e multiplicar, porque tinha a lei, a bênção, a promessa da primícia. Aí Jesus pegou os pães, multiplicou, orou, deu graças e multiplicou aqueles pães. E a Bíblia diz que depois ele fez o mesmo com os peixes. Só que os peixes, irmãos, nós podemos dizer assim, eles pegaram uma carona com o pão que tinha a bênção da primícia. Porque o peixe estava ali, mas olhe bem o detalhe, depois que todo mundo comeu, aquele monte de gente comeu, Jesus ainda disse assim, vão juntar o que sobrou. Podiam muito bem dizer, mas como o senhor sabe que sobrou? Tem tanta gente. Ele sabia que ia sobrar porque é a promessa da lei da primícia. Então aquele que dá a oferta da primícia, vai sobrar. Aquele que dá a oferta, simplesmente aquela oferta comum, é o sinal dos peixes. Só pegou carona na bênção da primícia, deu certinho, o peixe não sobrou. Então o peixe deu certinho para as pessoas que estavam lá comerem. Entendido, irmãos? O peixe não sobrou. Por que que não sobrou? Porque não era a lei das primícias que estava no peixe. O peixe ali estava representando essa outra oferta que você dá de vez em quando você vem no culto. Então não é importante eu dar essa oferta? É importante sim, quanto mais você dá para o reino de Deus, mais você é abençoado. Mas a primícia, a oferta da primícia é aquela que faz sobrar. A oferta voluntária é aquela que dá o tanto certo, não vai faltar, mas também não vai sobrar. É o peixe. Mas a oferta da primícia é o pão da cevada, é a primeira colheita. Ou seja, você vai demonstrar que você dá o dízimo, você dá o teu sustento para Deus, o valor ali dos 10%, mas em gratidão você dá mais a primícia, que é a primeira oferta que você tira. Ficou entendido, irmãos? Isso não é a pastora que está criando não, tá, irmãos? É a palavra de Deus que nos ensina isso. Talvez eu faça uma outra mensagem para eu poder explicar bem. Como hoje eu misturei o assunto da crise, então o tempo avançou. Mas é isso, irmãos. Jesus multiplicou os pães porque aqueles pães estavam debaixo da bênção da oferta das primícias. Se não estivesse, não teria sido multiplicado. Mas Jesus é Deus, Jesus pode sim, mas ele conhecia a lei das primícias. Por isso ele pegou o pão e multiplicou. E os peixes veio acompanhando.
né? Veio junto com a bênção das primícias, mas peixe não sobrou. Então, se você quer que sobre na tua casa, aprenda a ser dizimista fiel e dar oferta de primícias, que vai fazer sobrar. O peixe significava a oferta voluntária, que você dá de coração para Deus e que Deus recompensa, mas não faz sobrar, só dá o necessário. Quer dizer, Deus não deixa faltar, mas também não vai sobrar, porque o que faz sobrar é as primícias. Ficou entendido isso, irmãos? Olha só, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade para pregar sobre dízimos e ofertas, não dificuldade por conhecer o assunto, não. É porque cada vez que eu prego sobre isso, o diabo coloca na cabeça de alguém. Só resumindo para vocês, teve uma mulher aqui que um dia eu preguei sobre dízimo, ela não veio mais na igreja. Então eu confesso que eu fico meio assim, né? Mas é palavra do Senhor, então eu tenho que ensinar para vocês. Ficou entendido? Irmãos, o mundo pode estar se matando, mas se você for fiel a Deus, irmão, não vai faltar. Não vai faltar pão, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar água, não vai faltar nada. Porque você está debaixo da bênção de Deus, você é um justo de Deus. Amém? Entendido isso, irmãos? Então que você receba essa palavra no teu coração, não porque a pastora está querendo que você dê dinheiro para a igreja, isso longe de mim. Deus sabe e vocês sabem que eu não sou assim. Mas para você ser abençoado, para você não sofrer com essa crise, é princípio de Deus. E o outro princípio que não vai dar tempo de eu falar hoje, vai ficar para outra mensagem específica, mas eu vou só falar rapidinho, é abençoe Israel. Ore por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém. Porque Deus disse, aqueles que amaldiçoarem Israel, eu vou amaldiçoar. Aqueles que eu abençoarem Israel, eu vou abençoar. Então tem esses dois princípios. Seja fiel a Deus em dízimos e ofertas, que não vai te faltar nada. Mas fiel, não dê por obrigação. A Bíblia diz, aquele que dá com alegria, recebe a bênção. Aquele que diz, eu vou dar só para não me faltar. Não, daí não é fidelidade a Deus. E seja... como que eu vou te dizer? Ame Israel, ame a nação de Israel, ame a cidade de Jerusalém. Eu vou pregar talvez terça-feira que vem então sobre esse assunto, especificamente sobre isso, depois eu te passo os versículos então. Ore pela paz de Jerusalém. Quem ora pela paz de Jerusalém tem paz. Amém? Me perdoe, mas eu tinha que falar isso desde o culto de domingo, então, como eu te falei, essa mensagem já estava no meu coração, porque eu enxerguei muita gente desanimada e o que eu quero é, não se desanime. A palavra de Deus diz, aguente só mais um pouquinho, Jesus está voltando. Ah, mas o mundo está em crise, não tem comida. Não... Quem é que fez o mundo? Foi Deus. O Senhor proverá. Amém?